primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, essa semana estudando esse texto, eu me deparei com a história de um homem chamado William Borden. Não sei se os irmãos já ouviram a história desse homem, depois pesquisem um pouquinho. William Borden era um herdeiro, um jovem herdeiro de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Ele herdaria uma fortuna milionária na área, no campo da mineração. Sua família, de muitos anos, tinha negócios com mineração. E este jovem, desde a sua juventude, foi um jovem, muito cedo, ele se sentiu chamado para servir ao Senhor em missões. Seu desejo era evangelizar os muçulmanos. E ao dizer isso, expressar esse desejo de servir ao Senhor através de missões, através de alcançar outros povos, muitas pessoas disseram a ele que ele estava desperdiçando a sua vida, que ele estava jogando fora aquilo que a família dele havia construído para que ele pudesse tomar conta, administrar e seguir os negócios da família. E ao ouvir isso, ele não deu ouvidos para essas pessoas, mas a primeira coisa que ele fez foi escrever na sua Bíblia: sem reservas. Essa foi a primeira frase que ele escreveu. Depois, quando ele foi abrir mão da sua fortuna, ele escreveu: sem recuos. E mais adiante, pouco antes de morrer, ele morreu com 25 anos de idade, mas até chegar a essa idade ele fez muitas coisas, depois vocês podem pesquisar. Ele escreveu: sem arrependimentos, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Aos olhos do mundo ele abandonou tudo, mas aos olhos de Deus ele respondeu um chamado. Ele respondeu a sua vocação. E o texto que nós lemos, a história que está diante de nós, nesse finalzinho do capítulo 19 de 1 Reis, é exatamente isso: a vocação de Eliseu. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Elias e o seu desânimo. Elias se sente desanimado depois dos acontecimentos no Monte Carmelo. O povo, o rei, a rainha e o povo não tinham se voltado a Deus, pelo contrário, a rainha Jezabel jura vingança, jura que iria matá-lo. Então ele foge, e nós falamos um pouquinho sobre isso. Ele vai para o Monte Sinai, o Monte Horebe, e lá ele se esconde na caverna. Deus o acha, Deus o sustenta e Deus o encoraja. E um dos encorajamentos que Deus dá a Elias lá no monte, na caverna do Monte Sinai, do Monte Horebe, é que Deus havia levantado homens que cumpririam os propósitos dele no juízo, tanto com Israel quanto com a dinastia de Acabe. Deus havia separado homens para que cumprisse os decretos e os propósitos de Deus. Hazael, rei da Síria, Jeu, rei de Israel, e Eliseu, que assumiria o lugar de Elias.
Então Deus dá uma sequência, lá no capítulo 19, a partir do verso 15 e 16, Deus dá uma sequência para Elias. Mas quando nós lemos o versículo 19 do capítulo 19, o texto que nós lemos, nós vamos ver que a sequência, na verdade, começa de trás para frente. Então a primeira pessoa destes homens que Deus já havia preparado para trazer juízo sobre Israel, a primeira pessoa que é achada é Eliseu. Elias então encontra Eliseu ali, trabalhando, arando a terra, com a mão na massa, aproveitando as chuvas que haviam caído, né? 3 anos ficou sem chover e agora ele aproveitou essa chuva, aproveitou que a terra havia amolecido e estava arando a terra. Ao ver o profeta se aproximando então, Eliseu entende que Deus tinha um propósito com ele e não questiona, não duvida, não se opõe, apenas obedece. Esse é, na verdade, o significado de discipulado. A ideia que nós podemos trazer daqui, né, é que o discipulado sempre será nos termos de Deus. Nós veremos isso a seguir no texto. E eu queria destacar, irmãos, nesse chamado de Eliseu, nessa vocação de Eliseu, 3 ações que nós vemos aqui. 3 ações da vocação de Eliseu. Primeira ação que nós temos no texto é um chamado. Essa é a primeira ação. Um chamado divino. Verso 19 diz que partiu, pois, Elias dali, ou seja, lá do monte onde ele estava, da caverna, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Interessante, irmãos, que Elias achou Eliseu. Elias não conhecia Eliseu. Eliseu não fazia parte daqueles 100 profetas que nós destacamos nas primeiras exposições, escondidos por Obadias para não serem mortos por Jezabel. Elias era um homem comum que estava trabalhando, que estava desenvolvendo a sua função, a sua vocação no campo, mas Deus conhecia Eliseu. Deus conhecia Eliseu. Elias não conhecia Eliseu, mas Deus conhecia. Por isso a primeira ação que nós vemos é o chamado divino. Deus escolhe Eliseu muito antes, já lá no monte Horebe, no monte Sinai, no verso 15, no verso 16. Verso 15, Deus diz para Elias: volta ao caminho para o deserto de Damasco, e lá unge Azael, rei sobre a Síria, Geu, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus já havia chamado Eliseu. Deus já havia escolhido Eliseu. A vida de discípulo e o ministério de Eliseu como profeta começou com um chamado divino. Ele não se credenciou para ser profeta. Ele não passou em um concurso público de profetas. Ele nem mandou um currículo para Elias para ser profeta. Na verdade, ele estava trabalhando. Mas Deus o escolheu. Deus o chamou. Deus já tinha um propósito e um plano para a vida de Eliseu. Deus já havia separado Eliseu muito antes daquele momento. Deus já havia o escolhido. E é interessante que quando nós vemos esse texto, Elias, ele passa por Eliseu, ele não diz nada. Ele não fala nada. Ele faz um gesto dramático. Ele lança sua capa sobre Eliseu. Elias tira sua capa e lança sobre Eliseu. Mas esse gesto já dizia muito, porque era uma forma de dizer que Deus estava revestindo aquele homem com
o seu espírito. Era uma maneira de sinalizar, de descrever que Eliseu, a partir daquele momento, estava sendo revestido com o Espírito de Deus e introduzido na ordem dos profetas. Deus o havia escolhido. Eliseu entende esse chamado, esse gesto, porque, como eu disse para os irmãos, quando ele chega para pedir a Elias para voltar e se despedir dos seus pais, Elias diz para Eliseu: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz. Você sabe o que aconteceu com você. Ou seja, a presença de Deus, do Espírito de Deus, agora passa a fazer parte da vida daquele homem. Unge aquele homem para o santo ministério que ele havia de desenvolver. Mais tarde, quando Elias é levado aos céus, Eliseu apanha o seu manto e divide as águas do Rio Jordão, e nós vamos chegar lá, né, se Deus assim for servido. E aí um grupo de profetas que olha esse momento, eles compreendem, eles souberam que o espírito de Elias, o espírito que estava em Elias, repousou sobre Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 13 a 15. Deus chamou este homem, um chamado divino, uma escolha divina. Deus chama os seus para o seu propósito. Deus é quem escolhe, Deus é quem separa, Deus é quem levanta. E quando nós olhamos, irmãos, esse primeiro ponto, nós temos aqui uma verdade maravilhosa e cheia de esperança. E a verdade é que é Deus quem escolhe o seu povo, é Deus quem escolheu você, é Deus quem me escolheu. Nós nunca iríamos até Cristo por conta própria. Nós nunca iríamos até o Senhor, nós nunca nos colocaríamos à disposição se Deus antes não tivesse nos encontrado, nos chamado, nos escolhido. João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Às vezes, a doutrina da eleição parece para algumas pessoas uma forma errada, ou uma forma sem lógica de entender os desígnios de Deus. Mas, irmãos, para nós ela é confortante demais. Saber que Deus nos escolheu apesar de nós. Saber que Deus nos achou apesar de nós. Saber que Deus nos vocacionou para sermos discípulos de Cristo, para levarmos o Evangelho. Nós, irmãos, como diz Paulo, vasos que transportam um tesouro, vasos de barro que tem um tesouro inestimável. Essa é a ideia, irmãos, é saber que Deus nos escolheu apesar de nós. E aqui, irmãos, é graça pura, graça de Deus. Elias estava todo preocupado. Só eu sobrei, Senhor. Só eu fiquei. Este povo não quer mais o Senhor. Este povo te abandonou. Esse povo não quer mais saber de ti. Eles viram os milagres. Ele viu o fogo descer no altar. Consumiu o holocausto. Secar a água que estava ali naquele altar. Mas mesmo assim esse povo não se converteu. Estava questionando: Senhor, só eu. E Deus diz para Elias: eu já escolhi. Eu já escolhi quem vai te suceder. Eu já chamei para mim. Eu já levantei alguém que vai te suceder. Vai lá agora e o busque. Um chamado divino, irmãos. É a primeira ação que nós vemos. É a primeira ação que esse texto nos mostra. Deus é quem escolhe. A pergunta, irmãos, é: você crê nessa verdade?
Você crê que você está aqui hoje porque foi Deus quem o chamou, quem o atraiu, quem o escolheu? Que se fosse deixar a sua vontade, você ia fugir de Deus. Porque desde o Éden, irmãos, essa é a história da humanidade. O homem quando cai, o homem quando peca, o homem foge de Deus. Adão caiu e ele correu de Deus, e Deus foi quem buscou Adão, chamou Adão. Assim é para conosco. Romanos 8,30, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o mistério da graça de Deus que nos chama. E mais do que isso, irmãos, deixa eu fazer aqui uma aplicação cristológica usando também essa figura do manto de Elias, porque eu e você também fomos revestidos com o manto do maior profeta, Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, fomos revestidos com as vestes de Cristo. Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Cristo passou por nós em algum momento, já tinha um chamado de Deus, Ele lançou a sua capa sobre nós, e nós fomos revestidos, selados no Espírito, irmãos. Essa é a verdade que nós temos nesse primeiro ponto. Eliseu não buscou ser profeta, Eliseu estava fazendo o trabalho dele, seguindo a vida dele, acordando segunda-feira, indo trabalhar, mas Deus o havia já escolhido, muito antes do que ele imaginara. Um chamado divino. Mas nós temos ainda uma segunda ação nesse texto, na vocação de Eliseu. E a segunda ação que nós vemos é uma resposta de Eliseu. Mas é uma resposta, irmãos, irresistível. Olha o verso 20. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. Que interessante. Uma resposta tem do chamado de Deus, mas essa resposta é irresistível. Perceba que eu estou aplicando aqui também uma segunda verdade doutrinária que nós temos na teologia reformada, que é a graça irresistível. A graça irresistível de Deus alcança Eliseu, e a única resposta possível nesse momento é sim. Sim, eu vou fazer a vontade do Deus de Israel. Sim, eu vou seguir aquilo que Deus tem para mim. Que interessante, irmãos. Por quê? Porque não tem como, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, não tem como nós dizermos: eu não quero. Não, isso não é para mim. Ela é irresistível, a resposta automática do nosso coração que se constrange ao perceber o amor de Deus por nós é: sim, Senhor, eu te seguirei. Repare que aqui tem algo que nos chama a atenção, e de repente, se você, na leitura, como eu, você ficou um pouco confuso. Porque Eliseu, ele fala algo para Elias: deixa-me ir beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E qual foi a resposta de Elias? Vai e volta, porque você sabe o que eu fiz contigo. Se você leu esse texto, você obviamente lembrou-se de outro texto parecido, não é verdade? Lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 9, verso 61, também tem um homem que faz esse mesmo pedido a Jesus. Ele diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro
despedir-me dos da minha casa. Mas a resposta de Jesus foi diferente. Jesus diz o seguinte: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha que interessante. É uma alusão direta a Eliseu. Exatamente. Mas com Eliseu, Elias permite ele despedir-se dos seus pais. E com aquele homem, Jesus não permite, ou Jesus dá uma repreensão. Mas é interessante que tem um comentarista que disse o seguinte, nos oferece uma explicação para essa questão. A resposta deve ser encontrada no coração dos dois homens. Elias sabia que o pedido de Eliseu vinha de um coração que estava ansioso para segui-lo, enquanto Jesus sabia que o pedido do homem vinha de um coração que relutava em tomar a decisão de segui-lo. Para Eliseu, o ato de ir para casa e se despedir era uma maneira de mostrar que ele estava fazendo uma ruptura radical com a sua antiga vida e se dedicando à sua nova tarefa. O homem a quem Jesus estava lidando, no entanto, queria discutir e deliberar com a sua família se ele estava fazendo a coisa certa. Dois homens, duas perguntas iguais, duas respostas diferentes. Porque o coração estava distante. Obviamente, irmãos, aqui é um sinal de que todos ouvem o Evangelho, mas nem todos aceitarão o Evangelho, porque não foram escolhidos. Essa é uma verdade. E o texto nos mostra isso. No verso 21 nós temos uma cena linda e ao mesmo tempo impressionante dessa resposta irresistível de Eliseu. O que ele faz no verso 21? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Aquela resposta, aquele anseio, aquele desejo de seguir e fazer a vontade de Deus foi tamanha, que Eliseu ele não olha para as suas condições, ele não olha para aquilo que ele tinha. Ele estava arando a terra, ele estava trabalhando. Quando ele recebe o chamado, ele responde com o coração grato, alegre ao chamado de Elias. E sabe o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que ele tinha, ele queima, ele faz uma oferta para a comunidade. E é interessante quando nós lemos esse texto, alguns comentaristas, eles dizem que certamente Eliseu fazia parte de uma família que tinha posses. 12 juntas de bois, 24 cabeças. Pensa nos tratorzinhos, que eram os tratores da época, né? 12 trator trabalhando. Ou 24 trator. Não sei, eu não sei como é que faz a conta. Mas o que eu vejo aqui, olhando esse texto, pensa nesse homem, irmãos. Esse homem, ele, quando recebe o chamado de Deus, ele olha para tudo aquilo e diz: isso não é nada diante daquilo que está sendo me oferecido. Não é nada. E ele faz esse gesto de queimar, de oferecer ao Senhor como oferta de sacrifício, porque não haveria mais o voltar atrás para Eliseu. É por isso que a ideia aqui é de se despedir dos pais. A ideia é: olha, eu estou indo, mas eu não volto mais. Estou indo para uma missão. E quando nós olhamos tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, o custo para seguir a Jesus, a Deus, é completamente igual. Estar decidido. Essa resposta irresistível de Eliseu nos lembra também algumas histórias lá do Novo Testamento. Lembra-se, Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus diz assim: vinde a mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o chamado de André e de Pedro. E qual foi a resposta? Lá no capítulo 4, verso 19, diz: então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mais à frente, Jesus encontra Tiago e João, que estavam também no barco com seu pai, pescando. E Jesus os chama. E o que acontece? O texto diz: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E na semana passada, nós vimos o pastor Luciano falando de uma pessoa também. Jesus passa, olha para ele, ele está lá sentado, um homem de posses, um homem que era odiado, mas tinha posses, tinha uma condição de vida. E Jesus olha para ele e diz: segue-me. O que ele faz? Ele larga tudo, larga o dinheiro, larga a coletoria, Mateus, e segue a Jesus. Por quê? Porque é uma resposta irresistível. Quando nós somos chamados, quando o nosso coração é alcançado, não tem como dizer não para Deus, para Cristo. Essa é a mensagem, e isso é o que Eliseu passa nesse ato que ele faz, quando ele não olha para suas posses, quando ele não olha para aquilo que ele havia ou estava conquistando, ele simplesmente tem um anseio de seguir o seu Deus, a Elias. Se Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, é o Senhor da sua vida, então ser discípulo dele significa entregar toda a sua vida em submissão à sua soberania. O que você tem feito? Ou o que tem feito você dar desculpas ao chamado de Jesus para a sua vida? Jesus te chama. E quais as desculpas? Deixa eu beijar meu pai, minha mãe. Deixa eu voltar lá. Tem que esperar eles, né? Ah, não, Senhor. Primeiro eu preciso arrumar isso. Ah, primeiro eu preciso casar. Primeiro eu preciso conquistar meu dinheiro. E aí sim, quando eu conquistar, quando eu for muito bem abastecido financeiramente, aí eu vou servir a igreja, eu vou dar dinheiro para oferta, para missões. Aí, Senhor, quais as desculpas, irmãos? Nós muitas vezes colocamos diante do chamado que Deus está nos fazendo. Esse chamado para também nos envolver na obra que Ele está realizando, naquilo que Ele tem feito no meio do seu povo. Qual é a desculpa que você e eu muitas vezes colocamos diante de Deus? O reino de Deus, irmãos, como disse Jesus, é semelhante a um tesouro oculto no campo. Um homem achou ele, transbordou de tanta alegria que ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Voltou e comprou aquele campo porque ali tinha um tesouro. Nada se compara com aquilo que Deus tem para nós, que é o Evangelho. O que você, meu irmão, está disposto a deixar para seguir a Jesus? O que você está disposto a deixar para trabalhar, para se envolver na obra de Deus? Eliseu nos traz uma lição importantíssima aqui de discipulados. Você e eu, meu irmão, devemos estar preparados para deixar tudo para trás, para seguir a Jesus. Se o seu coração, se o meu coração titubear em dois pensamentos, dizendo: eu vou seguir a Jesus, mas eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo, então você correrá sério perigo, e eu também, de voltar para trás. Um verdadeiro discípulo, ele deve estar pronto para quebrar o arado, sacrificar os novilhos e seguir a Jesus.
Eliseu queimou as pontes, né? Tem isso. Às vezes as histórias dos marujos que chegavam para guerrearem de barcos em outros países, dizem que eles queimavam os barcos para não poder voltar para trás. É lutar ou lutar. Não tem como fugir, não tem como recuar. Assim é o chamado de Cristo. Um chamado irresistível. Havia uma nova missão para Eliseu. Havia um novo campo para arar. Havia uma nova vida para que ele pudesse seguir. Uma resposta irresistível. Última ação, irmãos, que nós vemos nesse texto. Então nós vemos, primeira ação, um chamado divino. A segunda ação que nós vemos nesse texto é uma resposta irresistível. E a terceira ação que o texto nos mostra é um seguir humilde. Um seguir humilde. No final do verso 21 diz assim: então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Essa é uma beleza do texto, irmãos, que quando a gente está ali estudando, chama a atenção. Um comentarista disse que era um tempo desencorajador para que os profetas se apresentassem. Ninguém queria se colocar à disposição. Qualquer pessoa que tivesse consultado uma pessoa racional, diria para Eliseu: não vista o manto de Elias. Elias é o homem mais procurado do reino de Israel. Lá no capítulo 18, nós vamos ver que Acabe manda pessoas até outros reinos para saber onde que Elias estava. Obadias diz isso para Elias. Então não era sensato. Mas esse homem, Eliseu, ele não olha isso. Ele não olha que a rainha queria a cabeça de Elias em uma bandeja de prata. Não. O texto diz: então se dispôs e seguiu a Elias. E é interessante, irmãos, que a palavra, a ideia no texto original dessa palavra dispor, se dispôs, traz a ideia de alguém que se levanta para entrar em cena. Essa é a ideia. Alguém que se coloca para entrar na cena do que está acontecendo. Se colocar à frente. Ele não diz assim: não, eu vou de cantinho. Não, para se colocar com aquilo que Elias já estava sofrendo. Nós vamos ver nas próximas exposições. Mas essa é a ideia. Mas o que deixa mais bonito o texto é que isso não acontece imediatamente. Eliseu não se tornou profeta de imediato. Agora eu vou sair profetizando, realizando milagres, maravilhas, em nome de Deus, confrontando reis impiedosos. Não. O texto traz uma palavra no finalzinho: o servia. Eliseu serviu como aprendiz de profeta. Em nossos dias ele seria chamado de estagiário de profeta. Uma palavra mais bonita: trainee de profeta. Olha, o que você é? Eu sou trainee de profeta. Estou só olhando, só servindo, só acompanhando. E é interessante, irmãos, que esse detalhe no texto nos mostra e destaca a humildade de Eliseu. O homem que era agricultor, o engenheiro agrônomo da época, com um futuro promissor e próspero e nas terras da sua família, porém quando é chamado por Deus, entende que primeiro deve sentar para aprender, que o reino de Deus nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Séculos à frente, irmãos, outro profeta, um profeta maior, ensinaria essa mesma lição de humildade para os seus aprendizes. Lembra-se dessa história? Em uma noite de refeição, quando esse mestre, esse profeta, o grande profeta, se levanta, coloca suas roupas, tira suas roupas e coloca uma roupa de escravo,
E ali pega uma toalha, um balde, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E diz: assim como eu fiz, façam vocês também. Essa é uma lição para o reino de Deus, para o chamado de Deus. Essa é uma lição que nós vemos. Eliseu foi chamado, respondeu prontamente e seguiu o caminho que lhe foi proposto com humildade. E nós podemos testificar isso lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, no verso 11, quando Josafá pergunta aos servos se havia um profeta em Israel. E sabe como que os servos apresentam Eliseu? Eles dizem o seguinte: há aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Servia, lavava as mãos de Elias. Esse homem seguiu o caminho proposto. Servos orgulhosos, presunçosos, cheios de si, é um paradoxo ao reino de Deus. Nós temos um mestre que nos ensinou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos recuperar para o nosso tempo. A verdade que o chamado de Deus para as nossas vidas não é para nos tornar importantes, mas é para nos tornar servos. É para seguir o caminho que Cristo nos propôs. E que caminho é esse, irmãos? Qual é o caminho do discipulado? É um caminho de morte. Morremos diariamente. Morremos todos os dias para o mundo, para a carne, para as coisas que estão diante de nós. Muitos querem ser vistos, já viu essa frase? Mas não querem serviço. Querem ser vistos, mas não querem serviço. É aquela ideia que eu já trouxe aqui para os irmãos, aquela pessoa que vai dar a cesta básica com uma mão e está com a selfie na outra. Como que isso, eu não sei se os irmãos repararam, como que viraliza esses vídeos, as pessoas que já têm essa forma de ajudar pessoas, que é uma forma de ser visto. Mas o nosso Senhor, Ele nos ensinou um caminho diferente, um caminho de humildade. A igreja, meus irmãos, é esse ajuntamento bonito de pessoas que mutuamente se dedicam umas às outras. Aqui, meu irmão, não tem credencial, não tem status social, não tem hierarquia, não tem carteirada. Somos todos servos do mesmo mestre. Reverendo Hernandes diz algo sobre isso. Ele fala que a igreja é o único local da face da terra onde nós vemos o maior empresário da cidade carregar cadeiras para que operários simples possam se sentar. Porque aqui não tem quem é você. Ou muito menos aqui na igreja não pode existir: você sabe com quem você está falando? Não, meu irmão. Somos todos servos, pecadores indignos, caminhando para o mesmo lugar, salvos pelo mesmo Cristo. Não vai ter lugarzinho separado, não vai ter mansões diferenciadas, condomínios fechados no céu. Não tem isso, meu irmão. Nós somos convidados a seguir esse caminho de servir ao Senhor com humildade. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, tem servido o reino de Deus? Tem buscado servir com humildade aquilo que lhe é proposto, o caminho que lhe é proposto, o ministério que lhe é proposto? Ou você tem buscado ser servido? Irmãos, vou fazer um parênteses aqui. Muitas igrejas têm procurado, muitas pessoas têm procurado igrejas para serem servidos. É o que é conhecido nos Estados Unidos como seeker sensitive, o buscador de sentidos.
Muitas igrejas estão preocupadas em atender o consumidor. Se o ar-condicionado está bem, se a poltrona está confortável, se a voz está boa para o timbre do ouvido, se a música está no tom certo. Eu preciso de sentidos, eu preciso me sentir bem. Esse não é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos caminhar o caminho que Jesus nos propôs. E o caminho de discipulado é um caminho de serviço, é um caminho de morte, é um caminho de resposta irresistível. Quem quiser seguir o caminho que estou propondo, Jesus dizendo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e então, siga-me. Thomas de Kempis, em seu livro A Imitação de Cristo, ele tem uma frase que eu gostaria de destacar e nós já estamos concluindo. Ele diz o seguinte: a imitação de Cristo, no livro A Imitação de Cristo, ele diz: anda por onde quiseres e não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a Cristo. Nós podemos ir para todos os lugares, buscar todos os prazeres, tentar encontrar todas as satisfações que esse mundo pode nos oferecer, e mesmo assim nós não encontraremos, irmãos, porque a única satisfação para o nosso coração está na obediência, na sujeição humilde e obediência à vontade de Cristo para as nossas vidas. Como você tem seguido a Jesus? Qual tem sido o caminho que você tem trilhado, que Cristo tem te proposto? Esse texto, então, irmãos, nos apresenta um chamado, uma renúncia e um serviço. Deus chama Eliseu, Eliseu responde de forma irresistível e passa a servir de forma humilde a jornada proposta. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que Eliseu é somente uma sombra daquilo que seria manifestado de forma gloriosa em nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse é o profeta, o maior profeta, que também foi chamado pelo Pai, obedeceu prontamente e serviu humildemente, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, irmãos. Ele cumpriu o propósito do Pai. Isaac Watts, grande escritor de hinários, músicas, ele escreveu um hino que chama Quando Contemplo a Maravilhosa Cruz, e eu quero encerrar com ele. Na sua última estrofe ele disse assim: se eu possuísse toda a criação, seria oferta de pouca expressão. Amor tão incrível, tão profundo, exige meu ser, minha vida e meu tudo. Ou Cristo é tudo para nós, ou Ele não é nada. Ou Ele tem primazia em todas as coisas, ou Ele não tem nenhuma. Que Deus nos ajude a seguir o caminho que Ele nos propôs.